Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, que no próximo mês vai comemorar 74 anos de fundação. Hoje quem vai estar com a gente, desenvolvendo o estudo, é a Solange, falando um pouco da obra básica que está fazendo aniversário hoje, que é o Livro dos Médiuns, a segunda obra da codificação. Dia 15 de janeiro de 1861 foi codificado esse livro, e a Solange já vai explicar um pouquinho, vai dar um pouquinho de detalhes do objetivo dessa obra, o que consta nessa obra. Então, a Solange vai falar bem sobre o livro hoje, livro dos Médiuns, que faz aniversário. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 60, Lógica da Providência. É uma carta de Paulo em Hebreus, no capítulo 10, versículo 32, que diz assim: Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. E aí nós vamos aos comentários de Emmanuel diante dessa passagem de Paulo, que diz assim: Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo a conta de grandes sofredores. Há mesmo que afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se adeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a cooperação humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Só depois de aprenderem a ver como espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nasce-lhe-á nos corações, daí em diante a força indispensável ao trunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram no primeiro golpe de ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Emmanuel, ele dá um toque bem interessante, principalmente na questão do final aqui, que ele usa uma alegoria da questão do comando de um barco sobre crianças. E ele está justamente traduzindo para a gente de que no campo da dor e do sofrimento, nós falamos muito sobre isso, lá no Bem-aventurado dos Aflitos, de que é um caminho, a dor é um caminho que todos nós vamos passar, e o sofrimento, quanto mais eu reclamo, quanto mais eu justamente eu vejo que nada que eu faça eu me sinto satisfação, ou então eu procuro sempre jogar a culpa no outro, isso se torna sofrimento, porque você está, uma opção sua de você o tempo todo reclamar, não fazer, delegar para o outro, e esquecendo de que você tem que trabalhar para isso. Então, o que Emmanuel ele coloca justamente essa questão, as nossas
atitudes para esse caminho da luz, que tudo é um processo, todos nós vamos chegar, mas ele diz justamente de que é justamente para que a gente possa oportunizar, né, dessa fala de que ele fala assim: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Esse caminho da luz, na prova que nós estamos passando, nessa experiência carnal, nesse planeta, é justamente para que a gente possa, para alcançar a luz, nós vamos ter grandes desafios, conflitos, dores, para chegar lá, né? Então requer para a gente paciência. Muitas das vezes a gente quer para ontem, né? E às vezes justamente quando a gente às vezes consegue a resposta, assim: estou curado, então eu estou de alta, estou liberado. E aí muitas das vezes o remédio de dor de cabeça, a gente procura o analgésico, e o analgésico lá, ele liberta daquela dor temporariamente, mas depois a dor aparece novamente, sinal de que a gente ainda não fez o que deveria ter feito para chegar a esse caminho da luz. Então o conselho de Emmanuel é justamente de que quando ele coloca ali da responsabilidade de tocar um barco, nessa questão, se eu estou a criança tocando um barco, a gente precisa entender de que essa criança, o símbolo é o quê? Um desenvolvimento, um ser que está justamente buscando ali na sua pureza a grande formação para esse indivíduo se tornar um homem de bem. A infância representa muito isso. Então, quando a gente fala de criança, preparação, né, a juventude é a força e a velhice já é a grande preparação para a chegada, é justamente a gente perceber de que nós precisamos entender de que para chegar a esse caminho da luz, eu preciso justamente trabalhar em torno de mim mesmo, para que a gente possa justamente combater todos esses desafios, esses impedimentos para a chegada expressiva dessa luz. Vai ter dor, vai ter sofrimento, mas não adianta reclamar, não adianta justamente botar a culpa no outro. Eu tenho justamente perceber de que é o meu momento de transformação. E o planeta passa por essa transformação justamente com o objetivo de que todos nós se conscientizem de que precisamos mudar, precisamos rever linhas de pensamentos para chegar a esse caminho, para que o barco aí sim possa ser guiado com responsabilidade, com pessoas que já têm a maturidade necessária de caminharmos nessa linha de pensamento de que somos seres simples e ignorantes, né? Mas que estamos caminhando para uma proposta de regeneração, entendendo de que o mal ainda vai continuar, mas nós vamos questionar o tempo todo. Nós vamos fazer justamente essa discussão. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou conversando com fulano há 300 anos? Por que eu posso fazer para que eu justamente possa reparar isso? E aí a gente entende de que os desafios normalmente são claros para nós, para que a gente possa resolver. Normalmente quer deixar para amanhã, quer deixar para a próxima encarnação, a gente vai deixando, mas a gente precisa entender de que nós estamos aqui para resolver, não para deixar para depois. É essa a lição de Emmanuel. E quando ele fala desse barco comandado por crianças, é para a gente justamente entender de que estamos em preparação para que a gente possa guiar um barco com maturidade de pensamento para chegar nessa transformação para ser um homem de bem. Vamos sofrer, vai ter dor, vai ter obstáculo, mas é justamente oportunidades para que a gente possa aí sim entender de que, preciso recalcular a rota, preciso entender a dinâmica, que eu estou nessa linha, mas não é esse caminho, é outro caminho. E aí, todo mundo caminhando junto nessa linha de pensamento. É essa observação de Emmanuel, bem útil, bem oportuna para a nossa noite de hoje. Então vamos levar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse Evangelho. Nós que estamos aqui às quartas e aos domingos na casa, que completa 74 anos no próximo mês, temos o grande objetivo de receber essas palavras consoladoras,
para que a gente possa ofertar aos amigos, das famílias, na sociedade, mais principalmente no íntimo, esse papel de transformação e colaborar com o convite que nos foi enviado para auxílio desse planeta em transição a caminho da regeneração. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, colaboradores e visitantes da casa, que a gente possa justamente continuar com o compromisso em 2025 de dar prosseguimento à administração e continuar divulgando o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita em todos os cantos, seja aqui na comunidade do Eucaliptal, ou seja por todo o município, por todo o estado e por todo o país, o mundo, via as redes sociais na qual a gente projeta, que a gente justamente utiliza como papel de divulgação da doutrina. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para Solange, que ela vai falar então do livro aniversário do mês, que é Livro dos Médiuns, que comemora hoje 164 anos, no dia 15 de janeiro de 1861. Solange, contigo. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui. A gente agradece a oportunidade que a casa nos oferece, porque enquanto nós estudamos para os estudos, nós estudamos e amealhamos mais conhecimento. Então é uma oportunidade gratificante de estar aqui. Que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, nos ajude através dos mentores e seguidores da casa, a fim de que possamos bem desenvolver o tema da noite de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Médiuns. Não sei se aqui todos têm o conhecimento do Livro dos Médiuns, mas aqui está ele, o Livro dos Médiuns. Esse é o segundo livro do Pentateuco Kardeciano. Quais são os livros? Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. E obras póstumas? A obras póstumas não faz parte do Pentateuco Kardeciano. Foram escritos por Allan Kardec, mas foram editados após a sua morte, por isso obras póstumas. E com o consentimento da sua esposa, esqueci o nome dela, fugiu. Então, nós estamos aqui hoje para estudar essa segunda obra do Pentateuco Kardeciano, que é o Livro dos Médiuns. E essa obra, ela tem o Livro dos Espíritos foi editado duas edições. A primeira edição em 1857 e depois uma edição definitiva em janeiro de 1861. Foi o tempo, né? A segunda edição do Livro dos Espíritos. Não, de 60 minutos. Então, depois, posteriormente, Allan Kardec lança o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque a gente fica pensando, por que o Livro dos Médiuns foi primeiro? Por que não veio o Evangelho, depois veio o Livro dos Médiuns, né? Afinal de contas, que momento histórico é esse de colocar as obras nessa linha de raciocínio? Então, assim, a gente vai estudar o Livro dos Médiuns. Allan Kardec fala que a gente tem que começar pela filosofia, pela teoria. Qualquer ciência natural, primeiro a gente começa pela teoria. Se a gente for pensar na física, na química, primeiro você estuda a teoria. Depois você vai para o laboratório para colocar em prática aquela teoria. E esse processo é um processo de construção, de vai e vem. Porque aí das observações do laboratório, volta na teoria, às vezes modifica alguma coisa, às vezes aumenta alguma coisa, aí volta de novo na observação, que é a experimentação, e depois volta. Esse processo é o processo de formação de uma obra que tem
não é diferente. Então, foi lançado primeiro o Livro dos Espíritos, onde tinha lá o conhecimento filosófico e teórico necessário para que a gente pudesse, mais adiante, estudar o Livro dos Médiuns e colocar em prática, através da experimentação. Então, por causa disso que foi essa ordem das coisas, né? E muito importante a gente lembrar também, né, que o Livro dos Médiuns, gente, vocês me desculpem aqui, mas eu estou um pouco resfriada, às vezes eu vou ter que fazer aqui alguma coisa que não é muito bem, mas eu vou ter que lutar. Então, o Livro dos Médiuns vem a lume em 15 de janeiro de 1861, né? E nós estamos completando hoje 164 anos dessa obra. Então, é um bom tempo, porém, é um tempo novo ainda para qualquer ciência, né? Muito bem. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec ele vai dizer o seguinte, que qualquer pessoa, para fazer a experimentação da reunião mediúnica, para conversar com os espíritos, para ter esse contato com os espíritos, primeiro ele precisa saber das teorias, dos fundamentos, para que ele, né, não caia em alguns problemas que a gente vai ver aqui durante o estudo. Por isso é que lá no Livro dos Médiuns, na capa do Livro dos Médiuns, está escrito o Livro dos Médiuns. Espiritismo experimental, ou guia dos médiuns e dos evocadores. Então, olha, só pelo texto ali do início, a gente já tem uma ideia do que se propõe essa obra. Porque é experimental, então vai fazer experiência, como teve diversas. Allan Kardec fez muitas experiências para montar esse livro, para escrever esse livro. Ele foi testando as teorias, algumas ele foi mudando, outras ele foi confirmando, e assim ele fazia na Associação Espírita Parisiense de Estudos Espíritas e também nos grupos de estudo. Então era feito essa experimentação. E ele é um guia dos médiuns e dos evocadores. Quem são os médiuns? Os médiuns são aqueles que vão dar a possibilidade da comunicação dos espíritos com o mundo corporal. E os evocadores é aqueles que conversam com os espíritos. E ele ainda deixa constituindo o segmento de um Livro dos Espíritos. Vamos ver qual vai ser a estrutura geral do Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns ele é composto de duas partes. A primeira parte está os fundamentos, o método de ensino e as teorias. Então a gente vai ver aí o que é a parte filosófica, os fundamentos, o método de ensino e as teorias. Essa parte Allan Kardec chamou de noções preliminares, e ela é composta de 4 capítulos. A segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai estudar a teoria espírita sobre todos os gêneros de manifestação. Então, a teoria espírita sobre todos os gêneros de manifestação, ele vai estudar na segunda parte. E ele chamou esse capítulo das manifestações espíritas e são lá 32 capítulos. Então, dentro dessas noções preliminares que nós falamos inicialmente, onde ele vai estudar os fundamentos, o método, as teorias, ele dividiu o capítulo assim. Os fundamentos, capítulo 1 e 2. No capítulo 1, há espíritos. Há espíritos, não é uma pergunta, há espíritos. Qual o objetivo desse capítulo? Bom, se eu vou estudar sobre comunicação dos espíritos, primeiro eu tenho que partir do ponto de que os espíritos existem realmente e que eles podem se comunicar. Então, esse capítulo se propõe a isso, a estudar, dentro de um raciocínio coerente, lógico, ele vai trazer a confirmação de que há espíritos.
Então é muito importante, principalmente para quem não tem muito ainda a crença de que, não, de fato os espíritos existem. Então, nesse capítulo que você vai se convencer, porque realmente o capítulo é maravilhoso e você chega ao final com essa conclusão lógica de que, de fato, há espíritos. Depois, no capítulo 2, ele vai estudar do maravilhoso e do sobrenatural. Qual que é o objetivo? Mostrar que essas comunicações do espírito, do mundo corporal, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de sobrenatural. Eles respeitam as leis naturais e muito claras. Então não há lei, não tem nada de sobrenatural, não existe nada disso. O capítulo se propõe a isso. E é encantador esse capítulo, porque nós vamos ver como que Kardec vai juntando os pensamentos, fazendo uma ideia da linha de pensamento para chegar a essa conclusão maravilhosa. Depois, como nós dissemos, ele vai estudar o método de ensino. Aí, no capítulo O Método, ele vai explicar. Então, agora não é mais para eu praticar. A prática é uma coisa, agora é o ensino. Como que eu vou ensinar esse método? Como que eu vou ensinar essa doutrina? Então, está lá, o método de ensino. E ele vai nos trazer algumas coisas bem importantes, como até uma ordem que a gente deveria seguir para estudar o livro dos médiuns, iniciando pelo livro que é o Espiritismo. Passar pelo livro dos Espíritos, que aí nós vamos conhecer todos os fundamentos do Espiritismo, e aí sim a gente chega na mediunidade, que é a experimentação. E depois ele vai falar das teorias. Essas teorias é o capítulo dos sistemas. Essas teorias são, esses dois sistemas, ele vai explicar as diversas teorias que surgiram para explicar esse fato da comunicação dos espíritos com o mundo corporal. Então, tem alguns que são pensamentos espíritas, que vai explicar como é que isso funciona, e tem alguns que são diferentes do pensamento espírita, mas que se propõem a dar uma explicação sobre o que está acontecendo. Porque, afinal de contas, nessa época, o fenômeno ele era geral e conhecido por todos. Então, as mesas subiam, batiam o pé, as portas batiam, então eram fenômenos patentes. Qualquer pessoa poderia ver e acompanhar o desenrolar dos fatos. Era preciso que ele, aí todo mundo quis explicar. Então surgiram várias teorias, algumas, e o Kardec vai então mostrando por que não pode ser essa ou aquela explicação. Então, é um capítulo muito, muito bacana, né? Coisa que a gente não vê normalmente numa obra. O autor vai lá, edita uma obra, mas na obra dele não tem o que os contraditores ou o que os pensamentos estão falando daquela obra. Não existe, é só essa obra que tem isso. Então é bastante interessante isso. Depois, tudo está na primeira parte. Na segunda parte desse livro, ele vai estudar das manifestações espíritas, como nós falamos, em 32 capítulos. Então, inicialmente nós vamos entender que existe o mundo espiritual e existe o mundo corporal. Os espíritos se comunicam com o mundo corporal. Através de quem? Dos médiuns. Então, é uma comunicação. E é bem interessante porque Kardec vai trazer todos os fundamentos da comunicação, coisas que os pensadores só foram falar disso no século XX. Então, Kardec já foi falando o que era importante para se concretizar a comunicação. Então, ele fala do comunicante, ele fala do autor, do que está ouvindo, né? Ele fala da mensagem e ele fala de como essa mensagem está sendo veiculada. Né? Então, muito bem. Dentro disso, desse capítulo, dentro dessas manifestações espíritas, ele vai falar então da ação dos espíritos sobre o mundo corporal.
E a gente vai ver no livro dos Espíritos já algum conhecimento sobre isso que ele vem depois se aprofundar no livro dos Espíritos. A ação dos Espíritos sobre o mundo corporal. E aí ele vai falar das manifestações físicas e ele vai fazer uma diferença entre manifestação física e manifestação inteligente, né? A manifestação física são as pancadas, que a gente vai ver, os ruídos, né? E as manifestações inteligentes, que são as mensagens propriamente ditas que os Espíritos trazem. Então, uma vez um amigo me explicou isso, eu nunca mais esqueci, achei muito didático. Assim, até então, a mesa subia, descia, batia, é efeito físico. A partir do momento que a mesa subiu e rodopiou, aí já é um efeito inteligente. Que a mesa por si só não poderia fazer esse movimento. Então é porque tem ali uma inteligência. E Kardec foi observando tudo isso para poder montar essa obra maravilhosa que é o Livro dos Médiuns. Então ele fala das manifestações físicas, das inteligentes, e fala das comunicações. Como que essas comunicações se dão e de que forma que elas se desenvolvem. Daí nós vamos ver depois que na segunda parte das manifestações espíritas tem um ensino especial dos espíritos sobre, aí, isso daqui é uma coisa muito interessante, que Kardec vai se propor a estudar e a fazer a experiência sobre estes itens que está lá na segunda parte das manifestações espíritas. Ele vai então ver a teoria de todos os gêneros de comunicação. Essa teoria está no capítulo de 1 a 9. A teoria de todos os gêneros de comunicação. Depois ele vai falar dos meios de comunicação com o mundo invisível. Porque um dos meios é o médium, mas existem outros meios. Então ele vai tocar disso no capítulo. Então, os meios de comunicação com o mundo invisível. E isso está do capítulo 10 ao capítulo 13. Depois ele vai falar do desenvolvimento da mediunidade. Então, esse capítulo ele é super importante, porque na medida que a gente vai lendo a teoria, a filosofia, vai vendo os espíritos, a gente vai sentindo aquele desejo de entrar em comunicação com os espíritos, de ouvir o que os espíritos têm para falar, se é algo bem comum. Então, ele vai falar do desenvolvimento da mediunidade. O que é preciso para se desenvolver a mediunidade e poder conversar com os espíritos. Isso ele vai estudar do capítulo 14 ao capítulo 22. E depois, no final, ele vai falar das dificuldades e os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo. Olha como Kardec foi feliz em trazer esse capítulo. Porque toda ciência natural, ela tem tropeços e tem dificuldades. Então, se a gente estuda a prática, depois você vai para a teoria, você encontra um monte de dificuldade de tropeço. E isso a gente pode concluir de forma muito tranquila, muito calma, né? Então, eu estou fazendo um curso e que nesse curso você tem que ir para o ambulatório fazer experiência. Então, quando a gente chega no ambulatório, né, a gente faz um monte de coisa que não era para fazer. Aí você volta lá no teu estuda, faz de novo, né? Então, a gente vai aprendendo. Tem que ter essa prática para a gente ir aprendendo, para a gente ir colocando em prática os fundamentos daquela ciência. Então, por isso é tão importante estudar os fundamentos. A gente eu cheguei na casa espírita, eu gostaria de conversar com os espíritos. Então, assim, se eu for fazer isso, eu vou correndo um risco de ser enganada. E nós vamos ver isso lá, que são as dificuldades, os tropeços, inclusive a obsessão do médium, um deles. Então, assim, por isso é que a gente estuda a teoria, a filosofia, a teoria, os princípios, como que essa lei funciona, né? A fim de que, na hora da prática, eu saiba diferenciar. Por exemplo, na identidade dos espíritos. Antes da evocação, né? Evocação é você chamar o espírito para ele se apresentar na reunião. Isso é evocação. Né? Então, no meio espírita, se fala muito que a gente não deve evocar espíritos. Não, mas a gente pode evocar, Kardec evocar o espírito. A diferença qual que é? É que a gente não pode evocar um determinado
evocar um determinado espírito, nós vamos correr o risco de ser ludibriado por ele. Aí como que a gente pode evocar? A gente vai fazer a prece inicial e vamos chamar o mentor espiritual da casa. Nós rogamos a presença. Aí nós não estamos evocando? Estamos evocando. Quando a gente entra na reunião mediúnica, a gente vai pedir a meu protetor espiritual, esteja comigo, me ajude a vencer as dificuldades desse momento. Estou evocando, é uma evocação. Quando eu evoco o espírito X ou Y, aí é que é a dificuldade. Então tudo isso nós vamos encontrar lá. Só que antes desse capítulo das evocações, Kardec traz um capítulo que é de suma importância, que é a identidade dos espíritos. Então, como que eu vou identificar se aquele espírito que está falando é ele mesmo? Né? Então, assim, tem uma série de coisas, né, que a gente pode, ao ler o capítulo, a gente vai aprendendo. Né? Muito bem, então essas dificuldades e tropeços que nós podemos encontrar na prática do Espiritismo, inclusive naquela época tem uma teoria de que o Espiritismo causava loucura. Então qualquer ciência causa loucura. Eu tive um vizinho que morava lá no Monte Castelo e ele teve um problema com loucura por causa de estudar matemática. Ele amava tanto a matemática que ele estudava matemática o dia inteiro. Quando chegava à noite, continuava estudando. Então ele acabou perdendo a noção da realidade. Então qualquer ciência pode fazer isso. Não é o Espiritismo só, qualquer ciência. Mas como que a gente acontece para isso não acontecer conosco? É estudar os fundamentos, a filosofia, é ir para a prática quando a gente já tiver conhecimento, aí a gente vai evitando algumas situações. Muito bem, então dentro dessa teoria de todos os gêneros que nós falamos lá 4 pontos. A primeira é a teoria de todos os gêneros de comunicação. Né? A primeira coisa que se propôs Kardec a estudar. Dentro dessa teoria de todos os gêneros de manifestações, nós teremos, no capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Ele vai explicar como que o espírito faz para agir sobre a matéria. É uma questão fluídica do perispírito. Então ele vai trazer todo aquele conhecimento para a gente entender como que o espírito consegue, né, agir sobre a matéria. E ele age de fato, né, de fato. A gente sendo médio ou não, ele age sobre a matéria. No capítulo 2, das manifestações físicas. Aí ele vai estudar das manifestações físicas, que são as provocadas e as espontâneas. Então, as manifestações físicas são as pancadas, os ruídos, né? Ele vai trazer todos esses estudos. Depois ele vai falar das manifestações inteligentes, que é quando começam, então, os sinais, né? Os sinais de comunicação. Porque para haver comunicação, você tem que ter o que fala, o que ouve, a mensagem, e isso tem que ser entendido por todos. Aí a gente tem a comunicação. Esse é um dos fundamentos da comunicação. Então a gente precisa, é isso que ele vai fazer, ele vai falar das manifestações inteligentes. Depois ele vai falar, até então ele falou só das manifestações, agora ele vai falar da teoria. A teoria das manifestações físicas. Aí ele vai explicar como que acontece, como que o espírito faz, né, para ele conseguir fazer aquilo. Então ele vai trazer essa teoria, tá, gente? É teoria que depois foi, né, levada à experimentação e ficou, então, como certo que é dessa forma que acontece, tá? Depois ele vai falar no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, né? Não são aquelas provocadas, são aquelas espontaneamente. Ele vai falar quais são, como que acontece, por que acontece, vai trazer esse conhecimento para a gente. E vai entrar no capítulo 6 nas manifestações visuais, como que a gente vê o espírito, como que o espírito se apresenta, as dificuldades, vai trazer tudo isso. No capítulo 7, ele vai falar da bicorporeidade e da transfiguração, que na verdade é uma variedade dessas manifestações visuais. É uma variedade, né, com algumas diferenças. Ele está vendo o espírito, porém tem uma condição especial e ele vai estudar isso da bicorporeidade e da transfiguração.
Aí ele vai trazer o exemplo de Jesus, a transfiguração de Jesus, né? Então, no capítulo 8, ele vai falar do laboratório do mundo invisível, e esse capítulo é maravilhoso. Por quê? Porque ele vai falar se o Espírito aparece aqui para a gente agora. Qual roupa que ele está usando? Como que ele conseguiu montar aquela roupa? Aí ele traz alguns exemplos de Espírito que apareceu, por exemplo, aquela caixinha de rapé. Onde que ele pegou aquela caixinha de rapé? Aquilo é material? Como que ele conseguiu montar? Então está tudo lá. É muito interessante esse capítulo do laboratório do mundo invisível. E no capítulo 9, ele vai falar de alguns lugares especiais onde existe uma manifestação espírita que são chamados de lugares assombrados. Isso daí são os 9 capítulos dentro da teoria, a teoria de todos os gêneros das manifestações. Aí depois nós falamos que no segundo momento, o objetivo de Kardec era estudar os meios de comunicação com o mundo invisível. Quais são os meios? Ele vai se propor a estudar isso do capítulo 10 ao capítulo 13. No capítulo 10 ele vai falar da natureza das comunicações. Essa natureza é uma permuta regular e continuada. O que é uma permuta regular e continuada de pensamentos? Né? É uma permuta que acontece no mesmo espaço de tempo, ela é regular, então é toda semana, é 2 vezes por semana, ele vai fazer isso, porque assim, vai ter uma reunião agora, vai ter outra daqui a um mês, aí não dá, então tem que ser regular. Aí regular o que é? Toda semana, é todo dia, é 3 vezes a semana, então tinha um método dele de produzir essas experiências. E continuada de pensamentos. Aí ele vai falar das pancadas, a palavra escrita e a palavra e a escrita, nesses 4 capítulos. Quando chegar no capítulo 11, aí ele vai falar da sematologia e da titologia, que é a linguagem dos sinais e da pancada. Aí ele vai explicar como é que é esses sinais, o que acontece. Aí quando bateu aqui, está aqui na superfície, está por dentro, como é que isso aconteceu? Então ele vai estudar nesse capítulo. É muito, aliás, o livro dos médios todo é um compêndio maravilhoso para a gente estudar esse assunto. Né? Depois, no capítulo 12, ele vai estudar da pneumatografia ou a escrita direta. Né? A escrita direta, o que é? Não tem médium para escrever. Você pega lá, caderninho, papel, coloca dentro de uma gaveta, quando você abre, está lá a mensagem. Essa é a escrita direta. Ninguém escreveu. O Espírito usou uma tinta especial, ele explica tudo isso lá no capítulo, e escreveu a mensagem. Depois da pneumatofonia ou voz direta, que também tinha fenômenos de voz direta. A voz direta é assim, a gente está aqui, o Espírito fala, todo mundo escuta. Por quê que todo mundo escuta? Porque é um efeito físico. Se fosse um efeito inteligente, somente, aí teria que ser um médio audiente para poder ouvir. Se todo mundo escutar, aliás, isso daí é uma coisa que a gente pode diferenciar. Se todo mundo escutar, é um fenômeno físico. Se o Espírito aparecer aqui e todo mundo ver, então foi uma manifestação corporal, né, material. Agora, se ele aparece e só voltar a me ver, então o médium, ele é médium vidente, só ele viu, o restante das pessoas não viu. A gente vai vendo isso tudo nos capítulos que ele vai ensinando. E depois ele vai dar uma atenção no capítulo 13, que é muito importante, da psicografia. Kardec coloca a psicografia como do gênero de mediunidade mais importante que tem. Por quê? Porque a letra fica gravada. E se ela fica gravada, ela está mais apta à análise. Você quer identificar o espírito, você quer ver a identidade do espírito. É muito mais fácil pela escrita, porque está gravada a mensagem. Então ele deu uma atenção bem especial à psicografia. E aí ele vai para o segundo tópico, que é muito importante, que é o desenvolvimento da mediunidade. Que aí nós viemos para o Espiritismo, estudamos tudo, estudamos o livro dos médios, estudamos o livro dos Espíritos, começamos a estudar o livro dos médios. Muito bem, agora a
gente vai estudar sobre o desenvolvimento da mediunidade. Ele vai estudar isso do capítulo 14 até o capítulo 22. Olha como que ele se debruçou sobre esse tema, de tamanha importância que é esse tema. Então, o médium, ele precisa ter consciência desse capítulo do desenvolvimento mediúnico. É muito importante que ele conheça isso antes de frequentar uma reunião, para ele ter conhecimento das leis gerais que regem essa comunicação dos espíritos com o mundo corporal. Então, lá ele vai no capítulo 14 falar dos médiuns, vai falar dos diversos tipos de médiuns, né? Depois, no capítulo 15, ele vai falar especificamente dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Aí vai falar umas diferenças da psicografia, né? Vai trazer umas diferenças ali. Depois, ele vai falar dos médiuns especiais. Então, todo médium que não é psicógrafo, ele entra aqui nessa parte de médiuns especiais. Aí está lá diversos tipos de mediunidade para a gente ler e entender como é que funciona. Depois, no capítulo 17, ele vai falar da formação dos médiuns. Essa formação dos médiuns é muito importante a gente compreender ela e desenvolver esse tema dentro de nós, porque a formação do médium envolve uma parte moral muito especial, né? Porque mediunidade, médium, muitos são, mas que tipo de espírito eu estou atraindo para perto de mim? Aí vai depender, né? Vai depender da pessoa que nós somos. Então a gente vai atrair um determinado tipo de espírito. Então a gente precisa ter bem claro isso sobre a formação dos médiuns. No capítulo 18 ele vai falar dos inconvenientes e perigos da mediunidade. A gente precisa entender quais são os perigos que eu estou incorrendo ao fazer essa prática, né? E aí nós vamos estudar e vamos encontrar lá os inconvenientes. O que a gente faz com isso? A gente muda. A gente agora já conhece, nós vamos fazer uma forma de agir, de ser, de pensar, de forma a trazer o menos possível de inconveniente e perigo para nós, né? Depois ele vai falar do papel do médium nas comunicações, porque a comunicação ela sofre uma influência do médium, da forma do médium pensar, do jeito que o médium se conduz, ela sofre essa influência. Depois ele vai falar também da influência moral do médium. A influência moral do médium é muito importante, porque ele é médium. Mas aí quem que ele vai atrair? Vai depender dessa questão moral do médium. Então, ele vai trazer uma série de coisas que a gente precisa ter o cuidado, desenvolver em nós, para que a gente possa ter uma prática saudável, porque é muito agradável ter esse contato com os espíritos. É muito compensador. Então, é muito bom, mas é preciso que a gente esteja preparado para ele. Daí depois ele vai falar, no capítulo 20, da influência moral dos médiuns, né? Como que essa influência moral se dá na comunicação. E vai falar também no capítulo 21 da influência do meio. Então, qual o meio? O que está acontecendo ali naquele meio? Existe uma influência. E isso lá no início do livro, Kardec fala que, de uma forma geral, todos nós somos médiuns. Então, de uma forma geral, todos nós estamos sob a influência dos espíritos. A gente sabendo ou não, eles nos influenciam. Então, assim, isso serve só para o médium? Não, isso serve para todo mundo, já que todos nós, pelo pensamento, podemos fazer contato com os espíritos e logo a gente vai sofrer a influência dos espíritos sobre as nossas vidas. Por isso que a gente deve tentar fazer o melhor que é possível, a fim de atrair para junto de nós esses espíritos bons. Uma coisa, né, é a afinidade, né? Então a gente precisa ter afinidade, e a afinidade é a questão moral. Depois ele vai falar também, no capítulo 22, da mediunidade dos animais.
Então, mostrando para nós que a mediunidade é uma característica própria do ser humano e que os animais não possuem mediunidade. Ele vai chegar a esse nível de conhecimento. Então é bom a gente ler o capítulo, porque ele vai mostrar por quê que um animal não pode ser médium. É muito interessante esse estudo. E aí, nós falamos, né, a última parte, que ele dividiria os capítulos nas dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Então vamos ver essas dificuldades e tropeços. Ele vai estar do capítulo 23 até o capítulo 32, que é o final. Então no capítulo 23 ele já abre o tema falando da obsessão. Vai falar por que o médium pode ser obsidiado, o que acontece para que o médium seja obsidiado, como reconhecer um médium que está sofrendo um processo de obsessão e se esse médium que está no processo de obsessão, se ele deve ou não praticar, estar na prática da experiência mediúnica. Um capítulo fora de série vai nos trazer muito conhecimento. Aí, como nós já dissemos, no capítulo 24 ele vai falar das identidades do espírito. Essa identidade do espírito é crucial para a gente perceber até no nosso dia a dia, porque a gente sofre influência e muitas vezes a gente não dá atenção. Então, quando a gente sofre uma influência, esse estudo desse capítulo vai nos ajudar a identificar qual é o espírito que está me influenciando nesse momento, né? E aí a gente vai ter uma ação consciente sobre isso, que não é tão simples de acontecer, né? Mas é muito possível de acontecer. E aí no capítulo 25 eu vou falar das evocações, que nós já falamos um pouco. Nós podemos evocar os espíritos, podemos e devemos evocar os bons espíritos para assistir-nos nas nossas atividades. E nessa parte de evocação é uma coisa muito importante que ela coloca no ponto do protetor espiritual, do mentor espiritual de cada um. Porque nós temos muito pouca conversa com o nosso protetor espiritual. Às vezes a gente pede para Jesus, pede para Deus, vamos pedir, vamos continuar pedindo, mas nós não podemos esquecer que nós temos ao nosso lado um Espírito que é muito importante para o nosso desenvolvimento mediúnico, porque ele endossou a nossa encarnação, ele nos conhece profundamente. Então, no momento de situação difícil de dor, vamos chamar o protetor espiritual. Meu protetor espiritual, me ajude. Eu preciso achar essa solução. E ele vai nos ajudar com certeza absoluta, porque essa é a missão. A questão é que nem sempre nós chamamos e nem sempre estamos dispostos a ouvir, né, o que eles querem nos dizer. Mas é muito importante que a gente seja obediente à lei de Deus. Porque se a gente for obediente à lei de Deus, nós teremos muita facilidade de ouvir esse amigo espiritual de todas as horas, que nos segue muito de perto e nos auxilia em todas as questões da nossa vida. Glória a Deus, nosso Pai, que Ele colocou ao nosso lado esse anjo, né, que tanto nos auxilia, porque a gente não conseguiria viver aqui sem a presença dele de forma alguma. Não conseguiríamos fazer nada se não fosse a presença desse amigo espiritual, que muitas vezes, mesmo sendo desconhecido do seu protetor, ainda assim ele está ali, auxiliando e ajudando. Então ele vai falar das evocações e depois ele vai falar das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Isso também é muito importante. Às vezes chega para o espírito e quer fazer uma determinada pergunta, ele vai falar lá quais as perguntas que a gente deve fazer, que a gente não deve fazer, por quê, que tipo de resposta a gente pode ter. Então é um capítulo maravilhoso. Depois ele vai nos trazer das contradições e das manifestações. Porque dentro dessa mesma ciência existem ideias contraditórias, né? Então é preciso que a gente, ao entrar em contato com o pensamento, a gente consiga identificar as contradições, né,
e aquilo que está em acordo com a doutrina espírita. E esse capítulo é de suma importância no momento em que a gente vê uma quantidade imensa de obras espíritas sendo lançadas. Então é preciso que a gente leia e observe e veja, né? Existe aqui consonância com o conhecimento espírita? Isso daí a gente precisa estudar, porque às vezes ele fala uma capa inteira de verdade, uma página inteira de verdade, mas naquele meio tem algo ali que é contraditório. E muitas vezes a gente não dá atenção e a gente começa a difundir aquilo como se aquilo fosse uma verdade, não é? Então nós estamos agindo contra Kardec, né? E isso daí não fica barato para nenhum de nós, né? Muito bem. Depois ele vai falar do charlatanismo e do embuste, que isso existe em todos os lugares, e o Espiritismo também não está livre disso. Então a gente precisa estudar para a gente saber quando que é e quando que não é. Porque muitas pessoas se dizem médium e ali não tem nenhum espírito comunicando, nem a própria pessoa que está falando, né? Então a gente precisa estudar sobre o charlatanismo, o embuste, as fraudes, para a gente poder ficar atento, né? E aí ele vai trazer no capítulo 29 um modelo assim das reuniões e das sociedades. Uma vez que eu estudei, vou para a prática, quero montar um grupo. Aí ele traz ali uma série de questões importantes que devem ser vistas para você montar um grupo, montar uma associação, montar uma casa. Se observar esse capítulo é muito importante. E ele traz no capítulo 30 o regulamento da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. É muito interessante esse capítulo para a gente ver como que funcionava aquela época. E muitas coisas que estão lá, a gente pode trazer para hoje, para os nossos dias atuais. Não tem nada lá que está. A gente pode trazer novas palavras, mas tem muita coisa lá que a gente pode hoje olhar antes de formar o regulamento da nossa casa. E depois também, no capítulo 31, as dissertações espíritas, muito importante esse capítulo, porque ele vai trazer algumas mensagens de espíritos, mensagens apócrifas, que é muito bom que a gente saiba. Então o Espírito se apresenta como Jesus. E aí ele traz uma mensagem como Jesus. Aí ele mostra a mensagem e mostra por que não pode ser Jesus. É muito interessante também essas comunicações que estão lá nas dissertações espíritas. E por final, ele no capítulo 32 ele traz um vocabulário espírita, que é algumas palavras para a gente ler e ter um entendimento melhor na leitura do livro. É um capítulo, é um vocabulário pequeno, né? Depois, nós falamos que o Livro dos Médiuns ele teve 2 edições. Na primeira edição, saiu um vocabulário um pouco mais extenso do que o da primeira edição, né? Então, existem até alguns institutos que se propuseram a estudar e a trazer esse vocabulário espírita mais completo. Isso daí eu ainda não sei o livro, então não posso falar, mas existe. Muito bem. Aqui nós terminamos então a estrutura geral do Livro dos Médiuns. Como que é importante para nós estudar o Livro dos Médiuns? Por que é importante estudar o Livro dos Médiuns? Porque a gente, ao se colocar em contato com os espíritos, a gente terá toda uma teoria, um fundamento que vai respaldar esse conhecimento. E a gente vai conseguir nos direcionar de forma mais segura, né, a fim de que possamos obter comunicações mais saudáveis, melhores, que vão nos auxiliar. Hoje as nossas reuniões estão muito pautadas em auxílio aos espíritos que estão no mundo espiritual. Hoje as reuniões nas casas espíritas estão muito pautadas nesse nível de comunicação, né? Por quê? Porque a mensagem já está toda posta no Pentateuco Espírita, né? Você vê, a obra está completa. Ainda tem a Revista Espírita, que foi o laboratório do Livro dos Médiuns. Tudo que você quiser lá na Revista Espírita, ele explica. Porque, por exemplo, no Livro dos Médiuns tem algumas mensagens que não tem o nome do Espírito. Por que ele foi colocado? Que tem o nome do Espírito, mas não tem o nome do médium. Por que não foi colocado o nome do médium? Então, lá na Revista Espírita ele vai explicar.
E aí ele vai fazer lá um laboratório, são as comunicações. É muito interessante a Revista Espírita, quando a gente puder. Eu quero deixar aqui um site que é muito interessante para o estudo do livro dos médiuns, que é febtv/médiuns. Se você entrar febtv.org.br/médiuns, você vai encontrar uma série de documentos, estudos do livro dos médiuns, uma série de coisas muito interessantes que vão somar muito para o nosso conhecimento. E depois, as casas também possuem os estudos. Por exemplo, a nossa casa tem também um grupo de estudo do livro dos médiuns. Nós fazemos via online. A gente não vem aqui fazer presencial por algumas questões que a gente, de dificuldade nossa mesmo, dos próprios estudantes. Então, nós optamos por fazer online. Então, tem um link, a pessoa pode entrar, pode acompanhar, a gente lê junto o livro dos médiuns, porque o estudo do livro dos médiuns, ele deve ser regular e ele deve ser contínuo, e a gente precisa de ter um recolhimento. Então, a gente assiste uma palestra, aí a gente chega em casa, você não pensa mais sobre a palestra, você não lê mais nada sobre aquele tema. Então, assim, é bem difícil que fique alguma coisa gravada. Mas se a gente assiste uma palestra, aí você pensa, poxa, eu agi assim, eu poderia ter feito isso. Então, eu estou aprendendo. É o aprendizado que eu vou gravando na minha alma, que é imortal. E qual a vantagem disso? A vantagem disso é que na hora que eu tiver uma dificuldade, vai ser mais difícil eu errar de novo, porque eu meditei sobre aquilo, eu meditei sobre uma palavra, né? Então, é muito importante isso. A continuidade, a regularidade e o recolhimento, que é aqui nos fala. Então, assim, nós vamos estudar o livro dos médiuns toda semana, na terça-feira, de 7 às 8 da noite. Esse estudo nós vamos fazer. O Espiritismo, para que a gente tenha um bom conhecimento do Espiritismo, o interessante é que a gente escolha um horário do dia que a gente possa estudar. De preferência, 1 hora. Se não puder, meia hora. Aí nós vamos ler os livros. Porque como que a gente faz? Primeiro a gente começa a ler, né? Como que a gente estuda o livro dos médiuns? A gente começa pela leitura do livro dos médiuns. A gente lê o livro todo, depois você vem lendo de novo, pausadamente, pensando sobre os temas. Na medida que a gente vai fazendo isso, aí nós estamos estudando. E nós podemos escolher um dia ou 1 hora do dia para que a gente tenha esses 30 minutos ou 1 hora, se for possível, de estudo do Espiritismo. E isso é muito importante para o nosso aprendizado como espírito imortal, porque a fé raciocinada, ela se estabelece em nossos corações pelo estudo. É pelo estudo que nós vamos ter aquela fé. Ela vai ser montada, ela vai ser construída, é um processo, né? Então, é muito importante que a gente estude, e a gente está sempre vendo aí a necessidade do estudo, né, das obras básicas. E no caso do livro dos médiuns, a nossa casa tem esse estudo. Quem tiver interesse, a gente anota no WhatsApp e a gente manda pelo WhatsApp o link para a pessoa entrar na reunião e fazer o estudo. Vai ser uma alegria, um prazer receber vocês lá, que nós que estamos nos estudos, então nós vamos ficar muito felizes de receber a visita e o desejo de que vocês fiquem para os estudos. Tá? E é isso que eu queria falar. Terminamos aqui a nossa palestra, reconhecendo essa importância que é para as nossas vidas diárias, o conhecimento espírita que nos liberta, que nos traz consolo para as nossas vidas, diante das dificuldades que nós passamos. E a mediunidade em si é algo muito importante para o nosso desenvolvimento. Desenvolvimento como espírito imortal que nós somos. Porque nós estamos desenvolvendo. Emmanuel diz que o Chico, ele possuía aquela mediunidade porque ele vem desenvolvendo a mediunidade há muitas encarnações. Então, por isso que é importante a gente estudar, desenvolver. Porque na medida que a gente vai estudando, vai desenvolvendo, nós vamos ficando mais
aptos, né, para esse assunto. Tá? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos traga muita paz. Amém. Agradecemos a Solange, né, pela trazendo para a gente, né, o acompanhamento da obra, né. Quem desejar conhecer um pouco mais sobre o Livro dos Médiuns, a casa oferece um estudo da mediunidade, né. Esse estudo é um estudo virtual. Nós vamos ofertar o link no nosso grupo de WhatsApp da casa, né, e tem um grupo também do estudo da mediunidade. E esse estudo já está retornando em fevereiro, no dia 4 de fevereiro, ele está retornando às terças-feiras, a partir das 7 horas da noite, né? Então, Solange coordena esse estudo já há bastante tempo. Então, quem quer desejar conhecer, que é o livro, assim, é o livro básico, né? Para que justamente ali possa justamente acompanhar, conhecer mediunidade. É um livro importante para que a gente possa fazer o estudo dessa obra, né? Que hoje completa mais um ano de codificação, né? Então, hoje, dia 15 de janeiro, nós apresentamos essa obra justamente com o objetivo da gente justamente ali, quem quiser participar dos estudos, a gente oferta o link para vocês, para que vocês possam estudar virtualmente essa obra importante, tá? Então, a partir do dia 4 de fevereiro, nós vamos ter o retorno do estudo da mediunidade. Assim também como nessa mesma semana acontece o retorno dos outros estudos, né? O estudo metódico, que é quarta-feira à tarde, volta também na primeira semana de fevereiro, às 4 horas, tá? Nós temos o estudo do sistematizado da doutrina espírita, que é às quintas-feiras, também retorna na mesma semana, tá? Então, dia 4 é terça, então dia 5 é o estudo metódico e dia 6 é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? A evangelização também retorna em fevereiro. Então, as atividades da casa, elas estão retornando a partir de mês de fevereiro. Nós temos toda a programação ali exposta ali fora num banner, né? Nós temos a programação também nas nossas redes sociais. Quem tiver alguma dúvida, querer algum esclarecimento, nós estamos à disposição para auxiliar no que for preciso. E aproveitando que o mês de fevereiro está aí, né, nós também convidamos para o dia 16 de fevereiro, que nós vamos fazer a palestra comemorativa dos 74 anos da nossa instituição, com o João Luiz do Nascimento, de Cachoeira Paulista, que vai estar aqui mais um ano fazendo a nossa comemoração de 74 anos de fundação, né? Então, convém aí a gente chamar todo mundo que já auxiliou a nossa casa, né? Os amigos que já participaram, os amigos que estão participando, chamar os amigos para a gente fazer uma grande festa, uma grande confraternização desses 74 anos. Nesse domingo acontece a nossa Assembleia Ordinária, né? O que é uma Assembleia? Essa Assembleia é o nosso momento de prestação de contas, né? A gente reserva a parte da palestra para prestar a conta das atividades que ocorreram em 2024, né? Nós vamos falar relatório financeiro, toda instituição espírita. Ela falou das reuniões públicas, né? Nesse livro, do Livro dos Médiuns, Kardec especifica bem uma parte da administrativa da casa espírita. Então, nesse dia, especificamente, não é um dia de palestra, tá? Nós vamos apresentar a prestação de contas. Podem vir, é aberto ao público, né? Apesar de que vamos estar aqui os sócios efetivos da casa, que precisam estar presentes para acompanhar o desenvolvimento das atividades da casa. Não vai ser gravado e também não teremos passe, tá? Esse dia não tem passe também, porque a Assembleia ela tem que ter um quórum. O primeiro quórum é 9 horas da manhã, mas ela começa com um quórum efetivo a partir das 9h20 a 9h30. Então, vai depender bem do quórum da Assembleia para que possa participar. Então, quem quiser, venha, vai ter o cafezinho, o tradicional cafezinho que a gente vai fazer, né? Pode até fazer um café mais especial, porque vai estar uma turma da casa, mesmo os trabalhadores, para que a gente possa fazer uma confraternização antes, mas é um dia então, que a gente vai justamente ali conversar sobre
questões administrativas da casa. Então, quem tem interesse em saber como que está a saúde financeira da casa, como que está o desenvolvimento dos projetos, é nesse domingo que a gente convida vocês a comparecerem na Assembleia Geral Ordinária. Repetindo, não haverá passe, tá? O passe, a não ser que esteja alguém que tiver alguma necessidade e tal, informa para a gente antes, que a gente aciona um passista de plantão para que possa auxiliar naquele momento. Mas nós não vamos abrir na reunião a abertura para passe, tá? Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse inteiro Evangelho. Hoje, com as reflexões trazidas dos livros dos médiuns, a gente possa sair daqui com a reflexão e com o estímulo de estudo das obras básicas, para que a gente possa proporcionar, além do conhecimento, o esclarecimento necessário para que a gente possa cumprir com o trabalho proposto, da qual nos foi confiado, e ao mesmo tempo divulgar a doutrina espírita para todas aquelas pessoas que necessitam dessas palavras de consolo. Que o Senhor ampare todos os trabalhadores, colaboradores, aos amigos que estão também próximos da localidade da nossa casa espírita, da comunidade do Eucaliptal. Também iluminar aqueles irmãos que estão passando por necessidades, por dificuldades, desafios, que a gente possa, nesse mecanismo de pensamento, ofertar o consolo necessário para prosseguirmos adiante com a proposta da regeneração desse planeta. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Os amigos que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.